certeza da certeza de um futuro melhor. Estou aqui começando mais uma super aula de história junto com você. E aí, seu lindo, tudo bem? Dançando aqui com a minha apostila, por quê? Porque hoje nós vamos fazer a correção das questões que eu mandei pra você na última aula, na aula de ontem. E aí, deixa eu te perguntar, seu lindo, sua linda do 8º ano E, como é que está aí, como estão, melhor dizendo, as suas ideias para o nosso super projeto? Você já pensou em alguma coisa? Já pensou em uma invenção? Olha só, mais um detalhe, não precisa ser algo que você realmente acha que possa ser feito não, tá? Inventa assim, sabe? Seja criativo. Não precisa, como é que será que eu vou construir? Não, você não vai construir. Você só vai dar a ideia, você vai desenhar o projeto. Beleza? Tranquilo? Faz lá, posta que eu estou curioso, já comecei a receber algumas coisas, alguns materiais, eu quero ver o que vocês estão aprontando aí, beleza? Bom, mas além de passar esse desafio para vocês, na última aula eu pedi que você fizesse as questões da página 31, 32 e 33. E agora, o que vamos fazer? Se não, corrigir as nossas questões. Morri! Muito bem. Olha só, aparecendo o texto para você aí na tela. Texto 1 está escrito assim: no mês passado, um aprendiz teve a cabeça partida, porque não tinha comido nada substancial havia 2 dias. O tear estava parado. Charles tinha passado por baixo dele para limpar os cilindros, mas o apalermado não viu o carrinho que voltava. Ficou esmagado entre o carrinho e o porta-cilindros. A gente ouviu uma espécie de barulho líquido e o crânio dele se partiu como uma noz seca demais. O contramestre berrou: "Cretino!" guinchou ele, puxando Charles pelos pés. Baquete é o nome dele. Nós, na fábrica, chamamos ele de Baquetão. Eu não sou bobo. Ele estava furioso, principalmente porque era uma peça que devíamos entregar no dia seguinte. No tear, a distração é nossa pior inimiga. Basta a gente levantar o nariz 1 segundo para se dar mal. Não tem 1 mês sem que um dedo fique preso entre os dentes da carda. Não termina uma estação sem que uma correia faminta arranque um pedaço de perna durante a lubrificação por causa de um avental frouxo preso numa engrenagem. Todas essas máquinas amontoadas aqui e ali são uma verdadeira floresta de rolos, de prensas, onde se perde facilmente um membro. Com a mecanização, o risco é piorar, repete meu pai. Que relato triste, né? Imaginou? Você consegue conceber essa cena? Você consegue imaginar isso aí na sua frente? Me dá um calafrio só de pensar. Você repara que crianças estão trabalhando nessas fábricas, né? E você repara também que não tem muita segurança. E é meio chocante também o fato de que o encarregado, depois que o acidente aconteceu, o encarregado chamou o outro de cretino. E aí o autor aqui ele começa a falar o quê? Ah, porque aquela peça de tecido a gente tinha que entregar no dia seguinte. E provavelmente ficou sujo de sangue agora. Talvez não vai dar para entregar mais aquela peça. E a vida do menino? Faleceu. A vida não é importante? Bom, seguindo para o texto 2. Era uma vez uma garota chamada Rita. Como milhares de crianças em todo o Brasil, ela vivia numa situação de extrema miséria. Na casa onde morava não havia sequer luz elétrica. A gente passava dificuldade. A minha mãe não arranjava o serviço e meu irmão, de vez em quando, conseguia dinheiro lavando carro. Com 9 anos, Rita foi obrigada a pedir esmola nas ruas. Ela se lembra bem daqueles dias difíceis. Por isso, a família da menina não pensou 2 vezes quando uma senhora a convidou para trabalhar como doméstica. Eu fiquei quase 2 anos com ela, mas ela não dava dinheiro. Quando dava, era pouco, uns 10 reais. Me dava roupa, sapato, comida e às vezes eu dormia na casa dela. Eu passava roupa, lavava vasilha, arrumava casa, lavava banheiro, lavava até as paredes. Eu fazia serviço para muita gente. Apesar de Rita fazer trabalho de gente grande, a patroa não aceitou quando, numa certa manhã, ela pediu uma folga para resolver um problema pessoal.
Depois de insultar Rita, a mulher mandou-a embora. Com 11 anos, Rita foi parar na casa de outra senhora, onde viveria mais uma vez o mesmo pesadelo. O que Rita deseja? Se eu puder escolher, eu não trabalhava, só estudava, porque é serviço demais. De manhã eu trabalho, à tarde vou para aula e à noite faço o dever de casa. Eu tô ruim na escola, tô muito fraca. O que Rita pensa de tudo isso? É ruim trabalhar, porque eu quase não brinco e às vezes sinto uma dor na coluna. Rita existe. Ela é uma entre milhares de crianças que tiveram de trocar a infância pelo trabalho. Este texto, então, está na obra chamada Crianças Invisíveis, que foi publicada em São Paulo pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância. Você repara que muitas vezes a gente critica o processo da Revolução Industrial e pensa que talvez as crianças hoje elas não passem por situações semelhantes. Talvez você não tenha passado por isso. Talvez nós não conheçamos pessoas próximas de nós que passem por isso. Mas existem sim ainda muitas crianças que passam por situações difíceis, por situações complicadas, mesmo com essa preocupação hoje da legislação, das leis, em proteger esse período da existência humana, esses primórdios, ali, os primeiros anos, que é conhecido como infância. Beleza? Vamos para o texto então de número 3. Olha só. O declínio do trabalho infantil, que ocorreu no fim do século XIX, nos países europeus e nos Estados Unidos, é atribuído ao desenvolvimento econômico, ao aumento da riqueza, assim como a criação de leis, tanto regulamentando ou impedindo o trabalho infantil, como tornando a educação básica compulsória, o que acabou dificultando as crianças conciliarem trabalho e estudo. No Brasil, a primeira regulamentação do trabalho infantil foi feita em 1891 e fixou a idade mínima de 14 e 15 anos para meninas começarem a trabalhar. Seguiram-se desde 1927 outras inúmeras leis e regulamentos até que, em 13 de julho de 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente para regular as conquistas obtidas pela Constituição de 1988 em favor da infância e da juventude brasileira. Contudo, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2003 mostram que ainda existem no Brasil mais de 2.700.000 crianças e jovens de 5 a 15 anos trabalhando, apesar de ter havido um declínio acentuado principalmente a partir da metade da década de 1990. Muito bem, meu querido, vamos para as questões então que aparecem aí para você. Você percebe que esses textos, eles têm como objetivo levantar uma temática bastante importante, que é essa questão do trabalho infantil, ok? Uma questão que faz parte aí dos nossos dias também, não é? Então, questão número 1, olha só. Tomando por base o texto 1, aponte um problema enfrentado pelas crianças nas indústrias do século XIX. Então aqui hoje eu não vou colocar resposta sugestiva, porque é muito subjetivo, não é? Esse primeiro ponto nem tanto, mas nós temos algumas questões aqui que tem muito a ver com aquilo que você vai escrever, com a maneira como você vai interpretar essas questões, beleza? Então olha só, essa primeira, qual que é o grande problema que aparece para nós aí? Primeiro, criança não tinha que estar ali trabalhando, muito jovenzinhos. Gente, tinha crianças de 5 anos trabalhando nessas fábricas. É muito cedo. Mas um outro ponto que tem que se destacar é a falta de segurança, não é? Não tinha nenhum equipamento de segurança, o menino entrava lá e via o negócio e esmagava o crânio do menino. Terrível isso. Não é? Então a falta de equipamento de segurança talvez fosse o maior agravante, porque as crianças às vezes colocavam uma mãozinha, como é que é o nome mesmo do negócio? Um jaleco, não? Um jaleco, enroscava ali e puxava, às vezes uma perna, um braço. Situação complicada essa, hein? Bastante complicada. Número 2. Apesar de existirem no Brasil legislações que proíbem o trabalho infantil, em sua opinião, por que ainda existem milhares de crianças vivendo na mesma situação da garota Rita? Bom, o primeiro ponto que a gente pode destacar é que existem leis no Brasil que proíbem então o trabalho infantil. Mas, primeiro, falta de fiscalização. Esse talvez seja um ponto. Se você não tem uma fiscalização intensa, muitas vezes algumas pessoas acabam se aproveitando de situações, de brechas ali, de repente não tem ninguém olhando, eu vou pegar e vou colocar essas crianças para trabalhar. Principalmente nas regiões mais pobres.
Porque muitas dessas crianças precisam trabalhar para ajudar a sustentar em casa. Então, se você tem uma legislação que não está sendo fiscalizada e essa criança precisa trabalhar, acaba acontecendo isso. Qual seria a solução? Ah, liberar o trabalho infantil? Não creio nisso. Talvez o melhor fosse lutar para tentarmos ter um salário digno, de forma que essa criança pudesse ir para o colégio e estudar, se preparar para ter um futuro melhor. Porque conforme nós fomos notando ali, espero que você tenha percebido isso, quando nós estamos falando de trabalho, lembra daquele filme que nós assistimos na aula passada, sobre a condição de vida dos trabalhadores? O menino começou a trabalhar na fábrica de carvão com 8 anos. Ele estava com 58, se não me falha a memória. E aí, a vida inteira trabalhando naquelas péssimas condições, se expondo ao máximo, com a saúde debilitada quando chega na velhice. Será que esse é o melhor caminho? Para que haja uma mudança na sua vida, é importante que essa criança tenha a oportunidade de estudar, de fazer coisas novas, de aprender coisas novas e alçar voos mais altos. Beleza? Terceiro ponto. A extinção do trabalho infantil é possível somente em nações desenvolvidas. Comente essa frase concordando ou não com a afirmativa e justificando a sua resposta. Galera, se você não fez essa até aqui, depois dessa nossa discussão inicial, eu quero que você pare e faça. É particular, você repara, é subjetivo. Você tem que dar o seu posicionamento. Você acha que o fim do trabalho infantil só pode ser alcançado em nações, como é que diz aqui? Nações desenvolvidas? Ou não? Nações subdesenvolvidas também podem exterminar o trabalho infantil. E aí você tem que dizer por que sim e por que não. Ok? Então você tem que se posicionar nesse momento. Não tem uma resposta aqui para te dar pronta. Eu posso colocar a minha opinião, o que eu acho, o meu posicionamento, mas não é isso que é importante. É importante o seu e que você justifique ele. Ok? Bom, agora partindo para a sessão extra, na página 33 da nossa apostila, nós temos algumas questões aí para nós trabalharmos também. Então olha só, primeiro, cite 3 fatores que possibilitaram à Inglaterra o pioneirismo na Revolução Industrial. 3 fatores para a Inglaterra ser pioneira. Bom, eu vou até pegar aqui um canetão. Peraí, vou fazer o canetão aparecer na minha mão aqui, quer ver só? 3, 2, 1 e... Aqui o canetão. Ah, moleque! Olha só, 3 fatores então que contribuíram para que a Inglaterra fosse pioneira nesse processo de grandes navegações, não. Errou! Revolução Industrial. Então eu vou colocar aqui, ó, um fator econômico. Eu vou colocar aqui um fator natural e eu vou colocar aqui também um fator político e eu vou colocar aqui ainda, olha só, pediu só 3, né? Mas eu vou colocar 4. Por quê? Porque eu sou desses. Vou colocar 4. Um fator social. Ok? Então, muito bem. Fator econômico. Nós temos aí uma burguesia enriquecida. Não é isso? Temos uma burguesia enriquecida por diversos fatores. Lembra? Essa burguesia está enriquecida por conta da pirataria, os corsários, ela está enriquecida por conta do tráfico negreiro, ela está enriquecida por diversos fatores. Fator natural. Bom, eu posso citar a localização da Inglaterra, que é muito boa, mas eu vou citar também o quê? As muitas minas de ferro e carvão. Minas de ferro e carvão. Beleza? Então você se lembra? O carvão e o ferro são fundamentais. O ferro é para você construir as máquinas e o carvão que era a força ali motora, né? A força que fazia... Pô, me fugiu a palavra agora. A força que girava o motor, vamos colocar assim. O carvão vai girar o vapor e o vapor vai girar o motor. Ah, ficou melhor. Então é isso. Você tem grandes minas ali. Lembrando que esse carvão, meu querido, minha querida, é um carvão mineral, certo? Não é o carvão que você queima da árvorezinha, não. É o carvão que você extrai ali do solo, ok? É um carvão mineral. Não é carvão de churrasco, não. Beleza? Fator político. Bom, você tem a burguesia no poder. Né? Nós tivemos as revoluções que nós estudamos lá no início das nossas aulas. Né? A Revolução Inglesa, as revoluções colocam a burguesia. Essas revoluções colocam a burguesia no poder. E aí, cara, tá dando pra enxergar aí?
E aí, olha só, se você tem a burguesia no poder, esses burgueses vão criar leis que beneficiam, que dão condições para que a revolução ela aconteça cada vez mais rápido. Então todas as leis que são necessárias ali para o desenvolvimento da produção, do comércio, do deslocamento desses produtos, vão ser feitas. Por quê? Porque os burgueses estão no poder. Próximo ponto, social. O que eu vou destacar aqui? Você tem um exército de mão de obra. De onde vem toda essa mão de obra, querido professor? Acentinho aqui no E. De onde vem toda essa mão de obra? Principalmente lá daquele processo conhecido como cercamentos, que começou lá atrás. Professor, o que são cercamentos? Eu acho que até tem uma questão aqui, será que não tem, falando sobre os cercamentos? Bom, mas de qualquer forma, os cercamentos é aquele processo onde as terras comunais, elas começaram a ser, exatamente como o nome diz, cercadas. Para quê? Para que você pudesse criar ali animais, principalmente carneiros, ovelhas, para a produção de lã, que seria destinada para a indústria têxtil, né, que está crescendo, se desenvolvendo. E os camponeses que moravam nessas áreas comuns, eles são meio que obrigados a saírem dali e muitos acabam indo para a cidade, certo? Então as cidades inglesas, elas estão com um grupo muito grande ali de pessoas que precisam de trabalho e essas pessoas vão ser aproveitadas nessas fábricas com um salário baixinho, baixinho. O que é bom, por quê? Porque o burguês começa a lucrar ainda mais, né? Próxima questão, a número 2. Olha só, a número 2, você tem ali as 3 formas de produção: artesanato, manufatura e maquinofatura. Lembra, o artesanato aquele mais primitivo. Depois a manufatura, onde você já tem uma divisão de trabalho, mas você não tem máquinas ainda. E finalmente a maquinofatura, onde você introduz a máquina no processo de produção. Beleza? Então como é que ficou aí letra A, B, C e D? Bom, eu vou colocar assim, ó, número 2. Número 2. Então, número 1 é artesanato, vai ficar com a letra A. Número 2, manufatura, vai ficar com a letra C. Número 3, maquinofatura, vai ficar com as letras B e com a letra D. Beleza? E aí, acertou? Tá tranquilo? Vamos lá então, continuando. Quarta questão então. O que foi a política do cercamento? E cite consequências desse processo. Mas eu falei que tinha uma questão sobre cercamento, eu já expliquei isso aqui, né? Então esse processo que começa lá atrás, coloca aí no seu caderno. Se você, professor, estou com dúvida, volta um pouquinho o vídeo e repete a minha explicação aí, tá bom? Então eu já falei isso aí, esse processo que começa lá, né, de cercamento das terras comunais. Consequência, esse deslocamento populacional para as cidades, beleza? Próxima questão, número 5. Como eram as condições de trabalho e moradia dos operários durante a Revolução Industrial? Ah, mas era uma maravilha! Era uma beleza! Era tudo lindo, não é isso? Condição boa, salário bom, jornada... Tá doidão, né? Nada disso, nada disso. As condições eram péssimas, eram bem ruins. Muito ruins. As fábricas não passavam de grandes galpões escuro, pouco arejado. As jornadas de trabalho eram extenuantes. Palavra bonita essa. Extenuantes. Uau! 12 horas, 16 horas de trabalho. E quando era na mina, então? A mesma coisa. Sem nenhum tipo de segurança. Não tem equipamento de segurança, salário baixo, tudo isso aí. Então você percebe que a condição de vida desses trabalhadores, ela não é nada boa. Ela é bem ruim, ela é bem complicada. Beleza? Então você coloca com suas palavras aí na questão de número 5. Ah, aqui fala sobre moradias também, né? A moradia desses caras também geralmente estavam próximas das fábricas, porque... uma jornada de trabalho de 16 horas, se você gastar 1 hora para ir para sua casa, você vai dormir 0 quase, né? 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então eles buscavam morar sempre próximo das fábricas. E essas fábricas eram bem poluentes, né? Então você se lembra que eu falei isso na aula passada, elas poluíam em grande quantidade. Eu estou em dúvida agora se é poluente ou poluidor, enfim, elas poluíam bastante, muito. E essas casinhas eram bem
bem simples, bem modestas, porque não sobrava dinheiro nem sequer para se alimentar direito, que dirá para investir em moradia, sem imóveis muitas vezes, tá? Legal? Próxima. Número 6. Por que as mulheres e as crianças eram consideradas pelos patrões empregados mais rentáveis? Porque essas mulheres e essas crianças muitas vezes recebiam ainda menos do que o trabalhador adulto. Pode isso, o trabalhador adulto já recebia pouco. E a criança e a mulher recebia menos ainda. Então, quando era possível, eles contratavam mulheres e crianças. Você vai notar que nós temos várias imagens dessa época de oficinas na indústria têxtil, por exemplo, ou em minas de carvão mesmo, onde você tem uma grande quantidade de crianças e mulheres trabalhando. Então, tudo o que era possível fazer para maximizar os lucros, o dono da fábrica, o dono do detentor do meio de produção, ele vai fazer, ok? Número 7. Explique como os operários reagiram diante de toda a exploração que sofriam na fábrica. E aí, tem reação? Claro que tem. Vimos na última aula, não é? Alguns movimentos que surgem nesse período. O ludismo é um deles. Lembra lá? Os destruidores de máquinas. Temos o cartismo como um outro movimento. As cartas que foram escritas para o parlamento. E aí temos o surgimento daquele movimento de auxílio mútuo entre os trabalhadores, que posteriormente vai dar origem aos sindicatos. Beleza? Tranquilo? E para fechar, questão de número 8. Foi facinho hoje, não foi facinho, tranquilo, de boa. Questão de número 8. Sobre as consequências sociais promovidas pela Revolução Industrial, assinale a alternativa correta. Letra A, B, C, D ou E. O que você marcou aí? Marcou a A? Está errado. Está errado. Você marcou a B? Está errado. Marcou a B. Marcou a C? Tá certo, tá certo. O desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda da sua força de trabalho. Lembra que eu falei? Com o advento da máquina, o trabalhador, agora ele sobrevive da venda da sua força de trabalho. E ele não é mais senhor do produto. Beleza? Galerinha, próximo passo é a tarefa. Tarefinha. Olha aqui, estou com a apostila na mão e na próxima aula nós vamos começar a falar sobre os States, United States of America. Unidade 3, a independência dos Estados Unidos. O que eu quero que você faça? Eu quero que você comece a ler e destacar aquilo que é mais importante nesse processo. Olha só, o primeiro tópico que nós vamos abordar é as 13 colônias às vésperas da independência. Então, como é que estava aí as 13 colônias? Como elas estavam às vésperas da independência? Eu vou relembrar um pouquinho com vocês na primeira aula sobre o que eram essas 13 colônias, esse espaço. Então, eu quero que você leia para mim a página 34 e a página 35 da sua apostila, beleza? Beijo no seu coração e até a próxima. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.